turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês ligados aqui nesse Acorda Vascaíno Dominical. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você usa a palavra Ave Mais para você dobrar a sua aposta e ganhar um dinheiro. Dá para ganhar uma grana, hein? Você coloca 80, por exemplo, reais e vai para 160. E aí você tem um dinheiro para fazer uma gordura. Aposte. No primeiro comentário aqui tem um link, você aposta e você vai ganhar dinheiro. Vale muito a pena. E você fortalece essa parceria do canal Ave Mais com a 1xBet. Olha, esse Acorda Vascaíno de domingo, que raramente acontece, mas a gente passa aí o sábado todo pensando, raciocinando. Eu gostaria muito de trazer informações, notícias, mas eu queria fazer esse comentário de hoje falando do Carlito Palácios. Vontade de falar do Carlito Palácios. E quero pedir desculpas ao Carlito Palácios. Quero pedir desculpas porque nele está sendo colocada uma pressão que é covarde, extremamente covarde. Porque um jogador que é contratado como ele foi por $1,5 milhão, é um investimento, um dos maiores da história do Vasco, vem com uma responsabilidade como se ele fosse o Bismarck, como se ele fosse o Juninho Pernambucano, como se ele fosse um jogador fora de série. Ele até no Chile jogou muito bem, mas em um ano de Inter não foi tão bem, apesar de muitos elogios, de que quando jogou muito bem. Teve problemas porque foi muito tempo para a seleção, jogou Copa América, e aí não teve continuidade no Internacional. E aí o Vasco contrata esse jogador e o prepara para fazer uma estreia contra a Ponte Preta. Só que o jogo da Ponte Preta é um jogo barril de pólvora. E não dá para a gente mascarar aqui uma realidade de um clube que tem criado desculpas e mais desculpas. Desculpas que não colam mais. É a chuva, é o calor, é a pressão, é a torcida que vai no aeroporto. Não dá mais para criar desculpas. As desculpas vêm e vão com os anos passando. É o salário atrasado, é a falta de estrutura. Pois bem, olha para a Série B. Vê o nível da Série B, os jogos. Você viu os jogos de ontem? Eu vi um jogo ontem, Sport e Criciúma, que foi de doer os olhos. Talvez pior só Vasco e Chapecoense, que está ao concurso ali, entre os piores jogos do ano. Os times são muito fracos. Os times são muito limitados. Não há nenhum time absurdamente bom. O Grêmio tem mais nomes, o Grêmio tem um ótimo treinador. O Bahia tem um time que está mostrando algumas boas valências, mas já tropeçou diante do CSA. Enfim, é um campeonato muito equilibrado, para mim, na parte de baixo. Mas eu não vejo nenhum desses times deixar de se empregar, deixar de correr. Mas aí me preocupa porque eu vejo o Vila Nova, que foi tão difícil para nós, tomar uma tunda do Ituano, que na primeira rodada empatou com a Chapecoense em Chapecó, sendo que sofreu um gol aos 90 minutos. E aí você vai para o nosso adversário do sábado passado, o CRB, que não engrena, está lá embaixo. E você pensa, é tão difícil assim para o Vasco melhorar? Mas aí vem as desculpas. Desculpas de um clube que só sabe dar desculpas. Pedir, não. Mas dar com enorme facilidade. O presidente do Vasco, Jorge Salgado, eu já disse isso aqui reiteradas vezes. O conheço. Tenho uma relação, ou tive em tempos passados, uma relação mais próxima a ele por conta de ser dirigente do Vasco e dirigente da seleção brasileira, da CBF à época. E eu o respeito como pessoa, por tudo que ele conquistou na sua vida privada, é um sujeito vitorioso, mas a gestão do Vasco é péssima. É uma coisa assim apavorante, por conta de convicções que eu não quero entrar no lugar comum de que não, pega o treinador e troca. Porque a gente passou pelos mesmos casos, por exemplo, em 2020, quando a gestão era de um antigo presidente, que foi médico do clube, e que conhece um pouco mais, que entende um pouco mais daqueles meandros. Mas que no mesmo ano teve Abel, Ramon Menezes e Ricardo Sapinto.
E aí você fica pensando, como é que pode? Qual é o critério? Qual é o planejamento? Não há planejamento, gente. Não há planejamento. O futebol do Vasco está à deriva há muitos anos. Só que agora o iceberg está ali na frente. O iceberg está chegando e o timoneiro me parece perdido. E o cara que está com o leme na mão não está se ligando muito nas coisas. Está achando que vai bater um vento e vai trocar. Ou então que o chefe das máquinas, o Zé Ricardo, vai conseguir dar mais força e vai se conseguir virar o timão. Eu não estou conseguindo ver isso. Mas aí você dá desculpas. Não, é o mar que não está legal, é o vento que não está bom. Não, a tripulação, ela está assim, precisando aquecer mais os músculos para trabalhar melhor. Já diria um amigo meu que para o bom amante até as cuecas atrapalham. E o Vasco tem se atrapalhado muito nisso. O Vasco tem sido muito errado em todas essas situações, cara. Tem sido muito errado. Não há dúvida nenhuma que alguma coisa precisa ser feita. A tiro salgado. Politicamente não se pode fazer isso. Mas o presidente Jorge Salgado tem que ter a consciência do momento em que se vive. O Vasco está aí à beira de ter um parceiro comercial com a aprovação da SAF, mas até lá vai bater no iceberg. Não há dúvida, não tem como. E aí vem o Carlito Palácios, que nesse bolo todo é um novo marujo que chega, é um marujo fortão, um cara que trabalha muito e que pode ajudar a tentar mudar esse barco, mas ele é sozinho. E aí isso coloca num menino de 21 anos que se faz um investimento de $1,5 milhão, sorte que não é dinheiro do Vasco. Não é, porque a 777 que avalizou, se não passar a SAF é dinheiro do Vasco, vai ter que pagar os caras. E aí o Carlito Palácio vai ter que entrar na quarta-feira e dar o jeito dele. Tomara que dê. Acho até, e já falei isso aqui, que por linhas certas vai se escrever um caminho correto. Por linhas erradas, às vezes, se consegue um caminho certo. Porque ele vai entrar, de repente, numa ponta, mas ele é meia. E talvez o time tenha mais gente agrupada ali no meio campo, com a presença dele, pela característica. Vai ter um jogador que vai conseguir dar um balanço, às vezes de velocidade, às vezes de cadência, porque ele tem talento para isso. Mas eu quero entender que o Zé Ricardo vai utilizá-lo. Porque no Vasco é tudo assim. A gente fica sempre na dúvida. O cara é contratado, mas não joga. O cara é para ser utilizado, mas não é. Esse jogador treinou bem, mas não joga. O Léo Matos e o Figueiredo arrebentaram contra o Flamengo. Na estreia nem entram. O Vitinho foi a primeira alteração do jogo contra o Vila Nova. Sexta-feira não foi nem para Chapecó. E aí, como é que faz, cara? Qual é o critério disso? Quais são os critérios para escolher essas coisas, para poder ter essas... Por quê? Porque o nosso treinador, que é um treinador que teve alguns bons trabalhos, mas não é um treinador também que tenha trabalhos que, né, enchem as medidas. Ninguém está dizendo que ele é despreparado, longe disso, é uma pessoa de bom nível, boa índole, estudioso, mas que talvez não seja por parte dele hoje capaz de dar resultado, porque a ele se imputou uma responsabilidade exatamente por aquilo que ele falou para o torcedor lá no aeroporto. Eu peguei o Vasco na 15ª colocação em 2017 e botei o Vasco na Libertadores. Tem 5 anos isso, Zé Ricardo. O que você fez depois disso? Quais foram os trabalhos que vieram depois disso? Será que não dá para achar que de repente você não está vivendo um momento bom? Será que dá para achar que você não está indo para um caminho certo? E aí você vê o Carlos Brasil, que é o diretor executivo do Vasco, é o cara que cuida do futebol do Vasco, mas que veio depois do Zé Ricardo, porque foi o Zé Ricardo que deu a sugestão. Como o Carlos Brasil vai demitir o Zé Ricardo? Como o Carlos Brasil vai dizer que não acredita no trabalho? É difícil, porque ali me parece um ciclo vicioso, uma coisa que são amarras de pessoas que têm uma boa relação, que às vezes dá muito certo, desencana
dá certo e às vezes dá muito errado, porque fica nesse constrangimento. É como você empregar um filho, um irmão, um tio, um pai no seu trabalho. Aí ele faz uma lambança, como é que você faz? Existem empresas que não aceitam familiares, exatamente por conta disso, desse papel constrangedor. Às vezes ser muito amigo é difícil. Eu não acho. Às vezes eu acho que vale a pena, porque o amigo bom é aquele que diz, olha, não tá legal. Mas eu não consigo ver no Carlos Brasil essa postura, talvez porque ele vai acreditar no trabalho sempre. Ele vai achar injusto, ele vai achar errado. Ele é o cara que de dentro a gente tem que respeitar, porque ele está ali dentro, ele sabe quais são os mecanismos, o que está acontecendo. A gente comenta aqui de fora e a gente não vive ali, não está ali internamente. Gostaria muito de estar, para entender, até para mudar a minha opinião. Ou pelo menos basear a minha mudança de opinião em fatos mais concretos. Mas a gente vê o externo, a gente vê a casca, que dá ao presidente Jorge Salgado a certeza de que o trabalho vai dar certo. Agora, por que vai dar certo? O que faz dar certo? Quando você tem mais uma semana de trabalhos para o jogo da Chapecoense, tudo bem, o campo atrapalhou, mas você não vê um mínimo de organização, você vê decisões erradas, você vê tomadas de decisão muito mais por privação de sentidos, porque é impossível, por exemplo, que ninguém tenha dito ao Zé Ricardo que Vinícius e Peck não podiam jogar sexta-feira. No gramado em que o Vasco estava, como é que aqueles meninos iam carregar a bola? E foram duas figuras nulas. A melhor jogada do Peck foi um chute de fora da área de perna direita, que passou longe. O Vinícius tentou dar um cruzamento, errou, a bola passou por cima. Deu um chute no gol, não sei. A culpa é dos garotos? Não. Eu acho errado só você ainda avaliar o Vinícius, por exemplo, um jogador útil para o Vasco. Não é, gente. Ele em 2020 era titular do Ramon. E olha quantos mudaram, e tá aí o Vinícius. Será que o Vinícius é esse jogador? Será que o Vinícius tem que ser aproveitado? Como era o MT? Como era o Galarça? Eu acho que tem um tempo que você já... Hoje o futebol é acelerado. Não tem mais esse papo de meninos. Amigo, deu um ano, não foi? Toca a mula, a fila anda. E aí você vai apostar no Carlito Palácio, que vai entrar nessa dança, e eu fico com dó, porque eu acho que ele é um jogador que pode ajudar demais, mas vai entrar nessa fogueira, nesse rabaço de foguete. Como é que vai ser, cara? Palácios, se você puder entender, e alguém passar por algum momento esse vídeo para você, você seja muito feliz na quarta-feira, cara. Mas saiba que não é responsabilidade sua, que se você jogar mal e a torcida te xingar, é pelo ambiente, é pelo geral, não é por você, que jogou 29 minutos esse ano, que é comprado por 1,5 milhão, que é imputado a você uma espera para você poder melhorar e estrear com pompas contra a Ponte Preta, no momento em que São Januário, quarta-feira, vai ser um barril de pólvora. De uma decisão que a gente tem que entender e respeitar, porque é quem está lá dentro é que vê. Porque eu converso com o feirante, eu converso com o padeiro, eu converso com o motorista do táxi, do Uber. Todos têm a mesma opinião, são torcedores, mas opiniões que são claras, que não são aquelas opiniões de... Deve ter um amigo que opina em cima do que ele leu no jornal. Não, eu vi ali, eu li ali. Não, o cara fala. Pô, cara, como é que vai jogar num campo molhado e, porra, a bola rolar? Pô, por que tirou o Raniel, que é um cara alto, pra dar uma cabeçada? O torcedor do Vasco, ele tá muito por dentro de tudo. Ele vivencia isso tudo. Pô, vem cá, o salário tá em dia. Como é que esses caras não conseguem jogar bola? Pô, não tem treinamento essa semana, não? Pô, não tem uma jogada ensaiada? A única jogada ensaiada é o Nenê rolar pro Figueiredo bater, o Figueiredo rolar pro Nenê bater. Porra, não tem uma jogada ensaiada. Pô, o treinador não vai pra frente. Pô, tenta, cara. Tira um lateral, tira um zagueiro, bota mais um atacante, vai pra dentro, tenta fazer uma jogada de abafa. Comentários que você vê de quem tá de fora e que opina como nós. Mas se quem tá lá dentro acha que tá tudo bem, a gente tem que respeitar. Agora, só entender uma coisa, a conta é de vocês, cara, porque se der errado, vocês são os culpados. Porque é muito bacana, como eu falei ano passado, o pássaro saiu, tá aí. A culpa maior foi dele, claro, mas muito do presidente. E o presidente não sai. Sair estatutariamente não vai sair. Mas sair do futebol é um favor que ele tem que fazer. Aí você liga para saber alguma coisa do futebol. Eu mandei uma mensagem pro presidente Jorge Salgado ontem. Nem visualizou. Queria saber dele o que ele está achando disso tudo, por essa questão aí do trabalho ruim e a questão da segurança do clube.
se vai ser feita alguma medida, porque é um absurdo. O que aconteceu sexta-feira, uma logística errada, que a gente começa a desconfiar de que, de repente, alguém teve interesse, de que tivesse pouco segurança para dar aquele problemaço lá. Então, o Vasco está largado no seu futebol. Está largado às traças. Com um gerente executivo que não vai demitir o treinador, porque tem uma relação ali próxima, de confiança, que eu acho bacana, mas não está dando resultado, não está dando liga, cara. E o presidente que, não sei o que o presidente Jorge Salgado está pensando. E aí nesse bolo, eu quero pedir desculpas ao Carlito Palácio, que eu torço muito, porque é um jogador nível bom, que a 777 investe, que vai ser esse perfil, e que é um jogador que vai entrar numa fogueira. Tomara que jogue para burro. Tomara que mostre realmente que, porra, que legal, cara, que bom, que seja um sopro de esperança para nós. Mas coitado, não posso dizer aqui, ó, não vai o Carlito Palácio. Aliás, Ricardo, você deu uma declaração depois do jogo, que você sabe que o ambiente vai, mas espera que o torcedor do Vasco vá a São Januário e apoie o time que entenda isso. O torcedor do Vasco entende isso, Zé Ricardo. Não fale isso pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco entende muito isso há muitos anos. Isso é uma coisa que ele não faz, é abandonar o clube. Ele não vai abandonar. Agora, se ele não for quarta-feira a São Januário, talvez seja o melhor protesto. Eu até diria isso. Ao invés de ir lá xingar, você pode prejudicar o clube, tirar um mando de campo. Imagina a sua tragédia que vai ser. Se você acha que vai ficar muito nervoso, não vá ao jogo. Eu acho que é o melhor retorno. É insatisfação. Não vai ao jogo. Dá 500 torcedores lá. É chato dizer isso, é contraproducente contra o espetáculo do futebol, mas se você vai lá para quebrar tudo e jogar coisa no campo e tá arriscado de dar problema, e o Vasco é um clube visado para burro, não vá. E a gente vai entender. Se você não quiser ir. Agora, dizer pro torcedor que tenha paciência, que o torcedor entenda e apoie, é o que mais o torcedor faz. Aqueles caras que foram a Chapecó sexta-feira foram o quê? Tomar chuva no lombo para ver aquele time ruim jogar. Aqueles caras estavam ali porque eles são masoquistas? Vale-me Deus, né? Carlitos, você tem uma boa atuação quarta-feira. Torcendo muito por ti. Mas entenda que se a torcida te xingar, você tá no bolo. Você tá no bojo. Grande abraço. Um ótimo domingo para todos vocês. Tchau, turma.